nós temos a questão de quadro de pessoal, né, nos auditores agropecuários, deficitário, né? A gente já vinha trazendo reportagens o quanto isso dificultava o transporte de alimentos pelo país, o escoamento de produção. Agora, haverá um reforço na equipe, tanto de auditores fiscais como também de técnicos agropecuários. O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou no Diário Oficial da União o edital número 2 de 2025. Este documento estabelece os critérios de alocação de 440 vagas do concurso público nacional único. Quem vem comentar sobre o chamamento é Janus Pablo Macedo, presidente da ANFA Sindical. Seja muito bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade para falar desse tema tão importante para a defesa agropecuária nacional. É verdade, a gente acompanha isso há algum tempo, né? A deficiência, às vezes, no atendimento dos auditores, justamente por incapacidade de pessoal, né? Porque é muita demanda e realmente o quadro não suporta, né? Exatamente. Nós, devido ao alto grau de complexidade das nossas atribuições, nós asseguramos a segurança dos alimentos produzidos e exportados pelo país. Estamos com a autorização de 200 novos auditores fiscais federais agropecuários. O ministro Carlos Fávaro já se pronunciou, indicou que chamará 25% do cadastro de reserva. Isso significa mais 50 auditores. É claro, vai fortalecer a nossa força, mas o número ainda é insuficiente. Números do próprio Ministério da Agricultura, da Secretaria de Defesa Agropecuária, demonstram que a necessidade atual é de 1.000 novos auditores fiscais federais agropecuários, e para isso nós temos 600 novos auditores do cadastro de reserva aptos a serem convocados e nomeados imediatamente. Não devemos deixar passar essa oportunidade da crise sanitária com a detecção do caso de influenza aviária de alta patogenicidade no estado do Rio Grande do Sul. Tá aí, agora também, se eu não me engano, eu creio que o senhor esteja em Brasília, eu acho que está na Câmara dos Deputados, onde também há um assunto em discussão, pelo menos era previsto uma análise no plenário de um projeto de lei que cria uma indenização por serviço voluntário em folga remunerada, né, para os auditores fiscais federais agropecuários, em trabalho fora do horário normal, que muitas vezes era necessário devido a justamente a demanda, mas parece que o texto saiu de pauta agora há pouco, né? Após a base governista pedir mais tempo para as negociações. Esse texto é importante para a categoria, não é mesmo? É um PL muito importante para a nossa categoria, o PL 3179 de 2024, que além do pagamento do trabalho folga remunerado, o trabalho voluntário, ou seja, quando o auditor exceder as 40 horas semanais, ter um recurso a mais para trabalhar de forma voluntária, ele também, o PL trata de temas muito importantes para a defesa agropecuária nacional, como reativação do Fundo Federal Agropecuário e a criação de taxas. E esse fundo virá no futuro para servir como fonte de investimento na contratação de novos servidores, na sua capacitação, na contratação de equipamentos, porque nós precisamos de auditores, mas precisamos também da aquisição de novos equipamentos para enfrentar essa crise sanitária. Nós temos, além da influenza aviária, outras ameaças, inclusive na área vegetal, como a monilíase do cacaueiro, a mosca das frutas, a mosca da carambola, e este momento é fundamental. Esse PL é importantíssimo, infelizmente ele foi retirado de pauta pelo próprio Ministério da Agricultura de ofício. Nós ainda estamos apurando as razões, mas acreditamos que, e pelas próprias palavras dos parlamentares que se pronunciaram, inclusive da Frente Parlamentar de Agropecuária, ele voltará à pauta na tarde de amanhã, né, dia 28. Então, esperamos que amanhã ele seja aprovado e encaminhado ao Senado para
que ele seja rapidamente implantado no Ministério da Agricultura. Janus, eu fico imaginando a dificuldade que não é para a categoria, né? Diante de casos como, por exemplo, a gripe aviária, mas qualquer outra emergência nacional, a dificuldade que é remanejar esses servidores, colocá-los em ação e muitas vezes não só não podendo colocar muitos, porque depende da situação daquela de momento, mas também não poder gratificá-lo, remunerá-lo. Há todo um problema, né, envolvendo realmente essa categoria, né? Os que envolvem a nossa categoria de Auditoria e Fiscalização Federal Agropecuária, não só deficiência de pessoal, hoje nós trabalhamos num rito muito de forças-tarefas, esse deslocamento citado por você entre estados e necessitando cada vez mais do pessoal. Hoje nós estamos numa situação que não é de hoje, na verdade os nossos auditores agropecuários não conseguem utilizar o banco de horas que são produzidas, essas horas são produzidas nas escalas extras de trabalho, nos finais de semana. Os nossos laboratórios, por exemplo, estão trabalhando dias de final de semana, dias contínuos, analisando as amostras dos possíveis casos da influenza que vem dos mais diversos municípios. Então, é importantíssimo, nós precisamos de estrutura, precisamos de uma frota de veículos adequada às nossas necessidades e não só isso, a preservação do orçamento da Secretaria de Defesa Agropecuária. Isso também é uma luta muito antiga da nossa categoria, porque todos os anos ele é contingenciado. E aí aparece uma enfermidade para todo o Brasil e, por meio de estudos da própria Fundação Getúlio Vargas, o impacto esperado é de torno de 20 bilhões de reais, impactos diretos e indiretos, e é claro, causando um prejuízo enorme para a sociedade, não só sob o ponto de vista de segurança alimentar, mas na geração de empregos. Pois é, só para a gente encerrar, Janus, há uma deficiência também nessa questão de ferramenta de trabalho, né? Eu lembro que muitas vezes a equipe tinha um veículo para realmente fazer o deslocamento em propriedades, né? Hoje nossa frota está muito antiga. Nós temos veículos com mais de 10 anos de uso, sem manutenção. Recentemente, um colega, um servidor público do Ministério da Agricultura, teve que deslocar 300 quilômetros no estado de Pernambuco sem carro, sem freio. Então, carro sem ABS, carro sem airbag, carro sem manutenção nenhuma. Essa é a grande realidade que nós vivemos e precisamos de investimento. E para que o governo federal haja por meio do Ministério da Agricultura e adquira tanto equipamentos como uma frota nova de veículos. É claro, passando por isso, pela contratação de pessoal. Tanto os aprovados, que escolhendo as localidades e vão entrar na fase de apresentação de exames médicos, mas também o cadastro de reserva é importantíssimo. Nós temos 600 auditores aí aprovados, esperando a sua convocação. Precisamos deles para responder à altura à necessidade e o país precisa para garantir o mercado externo de produtos, principalmente de proteína animal, mas também o abastecimento interno da nossa população. Janus, a gente está falando do sistema de inspeção, de fiscalização, que garante a segurança, né, nos alimentos, né, da população, questão de saúde pública também. Muito agradecido, então, pela sua participação, Janus Pablo Macedo, presidente da ANFA Sindical. Vamos continuar atentos a essa discussão que acontece agora no Congresso, tá? Muito obrigado, uma boa noite e até amanhã com mais novidades aí sobre essa votação. Eu que agradeço em Fiscais Federais Agropecuários. Boa noite. Boa noite.